E aí galera, o vídeo de hoje é finalmente, o vídeo do segundo livro que eu li na minha TBR do mês de março. Se vocês bem lembram, lá no primeiro vídeo da TBR, onde eu expliquei os dois livros que eu iria ler, eu falei que um seria o Nos Idos de Março, livro que eu já li e já resenhei aqui pra vocês, e o segundo seria As Quatro Rainhas Mortas, da autora Astrid Skot, um livro de fantasia publicado pela editora Record. Bom, eu sei que eu demorei um pouco demais para trazer o vídeo da resenha, mas, gente, lembram que eu disse para vocês que eu ia ler muitos livros em março? Eu tô cumprindo essa minha meta, eu tô cumprindo esse meu planejamento. Aí eu simplesmente li As Quatro Rainhas Mortas e esqueci que ele estava na minha TBR e passou, eu acho que umas 2 semanas. Quando eu peguei para organizar a estante, para limpar a estante, eu achei ele no meio da estante. Eu pensei, cara, eu não fiz a resenha ainda. Eu tenho que fazer essa resenha para ontem. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Vou resenhar esse livro, vou falar um pouco da história dele sem spoiler nenhum. Vocês sabem que no vídeo de resenha de livro da TBR eu não dou spoiler algum. Então eu vou falar um pouco sobre o livro, o que eu achei dele, o que eu achei que teve assim, de elementos bons, elementos ruins na história. Vou deixar minha nota final e o vídeo vai ser esse. Vai ser bem curtinho, vocês sabem, vídeo de resenha de TBR geralmente é um vídeo mais curto. Então, sem enrolação, eu já vou pedir, por favor, para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo, mas obviamente depois da intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês puderam ver aí no comecinho do vídeo, onde eu sempre falo sobre o tema que eu vou falar no próprio vídeo, eu falei que hoje eu vou resenhar um livro, que eu coloquei na minha TBR do mês de março, e também coloquei ele em uma outra lista, em uma outra meta totalmente aleatória que eu fiz em janeiro. Obviamente, eu tô falando de As Quatro Rainhas Mortas, da autora Astrid Skot. Eu sei que eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal pra vocês depois dessa minha burrada, entre aspas, mas vale sempre relembrar. Bom, em janeiro eu fiz uma viagem para Santa Catarina, eu moro no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que eu saí do estado, as coisas demoram a acontecer às vezes, mas sempre chega a hora, Eu viajei em janeiro no finalzinho, fiquei 8 dias em Santa Catarina e gravei um vlog aqui pro canal. O vlog saiu lá no primeiro dia de fevereiro, saiu dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, tá? E o vlog continha toda a minha viagem para Santa Catarina, tanto as 7 horas que eu fui de carro até lá, tanto eu na praia, tanto eu fazendo trilha, conversando com minha família e tal, diversão, festa, leitura, E eu escolhi 3 livros para levar nessa viagem. Eu escolhi Assassinato no Beco, Rádio Silêncio, e eu acabei escolhendo As Quatro Rainhas Mortas sem querer. Tipo assim, eu nem lembrava que eu tinha colocado ele numa TBR, Nunca tinha feito uma lista de TBR tão grande assim. Sempre fazia dos meses sequentes que iriam passar. Então, peguei e coloquei ele na minha lista. Fui pra praia com os 3 livros. Li os 2 outros, tipo assim, num tempo super rápido, Fiquei 8 dias. Eu li 2 livros, quase li As Quatro Rainhas Mortas. Mas eu não sei, acho que a minha consciência que disse, Vicente, pensa, tu colocou ele na TBR do mês de março, tu não pode ler ele em janeiro. Poder, meio que eu podia, Mas ia ficar tudo desregulado na TBR, porque aí eu ia ter que encaixar outro na TBR de janeiro, eu ia ter que trocar as quatro rainhas mortas, eu ia ter que refazer aquele vídeo, ia dar uma mão toda. Então eu acho que foi Deus que colocou a mão na minha consciência e disse assim, filho, se acalma um pouquinho, tá? Lê esses 2 livros que tu levou e as quatro rainhas mortas, tu esquece. E foi o que aconteceu. Eu voltei para o Rio Grande do Sul, peguei as quatro rainhas mortas na mão, fui ver os vídeos do canal, os acessos que tinham tido no tempo que eu tava de férias, E aí eu acabei vendo que eu tinha colocado ele numa TBR e me deu uma sensação de alívio tão grande quando eu descobri que eu não tinha lido o livro. Bom, mas não é sobre isso que a gente vai falar, Não é sobre erros do passado, e sim sobre coisas boas do presente. E eu tô aqui para falar para vocês que eu gostei desse livro. Mas antes da gente entrar na parte de opinião pessoal minha, vamos falar sobre o que fala As Quatro Rainhas Mortas, esse livro de alta fantasia que se passa fora da Terra, publicado pela editora Record no selo jovem, o Galera, que tem essa âncorazinha aqui. Bom, aqui a gente vai ter um local, um país chamado Quadrara. Quadrara, isso mesmo. Eu falei em sílabas porque é um pouco complicado, tá? Tinha muitas coisas na minha cabeça. O país chamado Quadrara. Ele é um país ali
consideravelmente grande, com uma população de pessoas totalmente diferentes. Como assim totalmente diferentes, Vicente? Explica pra gente. Eu vou explicar. Quadrara é dividido em 4 quadrantes, tá? Então vamos pensar literalmente no quadrado. Então a gente divide o quadrado em 4 quadradinhos iguais. Pensem assim. Quadrara é o país e os quadrantes são os estados, digamos assim. Cada quadrante ou cada estado de Quadrara é comandado por uma rainha diferente. Esses quadrantes têm nomes, tá? É Árquia, Eônia, Lúdia e Tória. Cada um deles tem uma rainha, que juntas comandam todo esse país chamado Quadrara. É uma coisa super fácil de falar, Quadrara, 4 quadrantes. É um trava-língua gigantesco. Nossa, demorou tanto para mim conseguir falar isso com perfeição para vocês. Mas aí vai ter esses 4 países, né? Os 4 países não, essas 4 regiões dentro desse grande país. Cada um vai ser comandado por uma rainha que tem o seu diferencial. Então o povo de Lúdia, ele é totalmente rico, ele é totalmente conservador, enquanto o povo de Árquia é um povo mais guerreiro, um povo que luta. O povo de Eônia é aquele povo voltado para a cultura do trigo, sabe? E o povo de Tória é um povo voltado totalmente para roubo e para leilão de coisas roubadas. Então, dá uma misturada até com alguns outros livros, enquanto eu tô falando um pouquinho da resenha sem spoilers, né, para vocês. Eu vou dizer que eu me lembrei de muitos outros livros enquanto eu estava lendo As Quatro Rainhas Mortas. Primeiro que essa parte dos 4 quadrantes, né, cada um ser dividido por um setor, digamos assim, me lembrou muito Jogos Vorazes, né? A gente vai ter então a nossa protagonista da história toda, que é a Kirali, ou Kerali, tá? Não sei se tem acento, acho que não tem não, acho que é Kerali mesmo. A Kerali, ela vive nesse lugar, eu já ia dizer que ela vive no Distrito 12, tá? Não, a Kerali, ela vive em Tória, se eu não me engano, posso estar bem enganado, porque faz um tempinho que eu li esse livro. Ela mora em Tória, onde todo mundo rouba para vender e para conseguir ganhar, né, o seu pão de cada dia. Então, ela tá ali vivendo a vida dela até que passa por ela um mensageiro das 4 rainhas, né? As rainhas ali, elas têm mensageiros para levar informações de uma para outra ou levar para outros lugares, para tipo, como é que eu posso dizer, câmaras políticas dentro dos reinos, né, dentro dos quadrantes. E aí, esse mensageiro, ele tem um nome. Se chama Varim, tá? E ele tá passando ali pela Kerali e ela simplesmente rouba, tipo, uma carta, né? Um pacotinho, uma encomenda ali dele que ele tá levando de uma rainha para outra. Ela rouba e, ó, mete o pé para vender no leilão. Só que esse mensageiro, se ele perder o pacote dele, se ele perder a carta que ele vai, né, entregar, ele simplesmente vai morrer. As rainhas vão matar ele porque é uma coisa muito importante e ele não pode ter perdido esse pacote. Então ele decide correr atrás da Kerali. Bom, no meio disso, no meio dessa perseguição, dessa correria, desse tiro, porrada e bomba, a Kerali acaba meio que ingerindo alguma dessas coisinhas que tem dentro do pacote do Varim, né, do mensageiro. São microchips. Isso me fez ter um boom na minha cabeça, porque eu achei que eu estava lendo As Quatro Rainhas Mortas e eu achei que ia ser um livro totalmente medieval, mas não é não, gente, tá? Ele tem até algumas tecnologias bem importantes ali dentro do livro. Então a Kerali, ela acaba ingerindo um chip que tem dentro do pacote. Quando ela ingere esse chip, ela tem várias visões, e são visões muito perturbadoras. A principal visão de todas é de as 4 rainhas, todas elas, assim, tipo, enfileiradas, sendo assassinadas por alguém misterioso que não tem rosto. A Carly, ela fica apavorada, fala pro mensageiro, então, tipo assim, ó, para de me perseguir que a gente tá enfrentando um problema maior. Esse chip era para matar as rainhas, ainda bem que eu tirei ele da tua mão. Só que aí, as rainhas não sabem disso, e acabam mandando pessoas, né, atrás da Kerali e do Varim, que é o mensageiro. A Kerali e o Varim, eles começam, então, a meio que tentar escapar, né, dos outros guardas, dos outros mensageiros, porque eles estão atrás deles, né, para, ó, ceifar a vida deles. E aí eles têm que sair de Tória e ir para outra região, que é Lúdia, se eu não me engano, e depois ir para Arque, e depois ir para Iônia. Então, nessa parte, nessa perseguição, a gente vai conseguir acompanhar cada um desses dois personagens indo em cada um dos 4 quadrantes, né, e descobrindo o que cada quadrante tem de diferencial. Outro livro que me lembrou muito mesmo As Quatro Rainhas Mortas foi Trono de Vidro, o primeiro volume, sem ser A Lâmina da Assassina, sabe? O primeiro volume mesmo.
Porque lá a gente tem a Silaena, né, que ela é uma protagonista da história, e ela é a maior assassina de todo o reino de Adarlan. Aqui a gente tem a Kerali, que ela é a maior ladra de todo o reino de Thoria. Olha só, outra semelhança com outro livro famoso. Eu não estou julgando, não estou dizendo que isso é ruim. Pelo contrário, ter lido outros livros que né, me fizeram lembrar esse aqui é uma coisa muito boa e é aquele negócio de referência. Sabe quando tu assiste um filme que tu pensa, nossa, parece que foi inspirado em outro filme essa parte. E realmente foi. Isso é muito interessante, isso é muito legal. O livro ele vai começar a ficar bem intenso, sabe? As 4 rainhas vão ser assassinadas, e o mensageiro e a Kerali, eles têm que fazer alguma coisa para impedir isso ou para ajudar o cara que tá fazendo isso, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se a gente pode confiar nos personagens. Pelo menos foi o que eu pensei durante a minha leitura do livro, né? Mas eu não sabia em quem eu podia confiar. Se eu podia confiar na rainha de Thoria, se eu podia confiar na rainha de Arkia, na rainha de Ionia, na rainha de Lúdia, eu não sabia. Eu tava só lendo assim, ó, pá, né? Tanto que eu terminei o livro, guardei na minha estante e esqueci ele por umas 2 semanas. Só depois que eu peguei ele na mão e pensei, cara, meu Deus do céu, é o livro da TBR, como que eu não gravei isso ainda? Não sei se eu já falei isso aqui no vídeo, mas foi assim que eu descobri que eu tinha que resenhar ele, senão eu não ia lembrar. Então eu vim aqui e ó, resenhei pra vocês, né? Bom, acho que é isso que eu posso falar pra vocês, sem dar nenhum tipo de spoiler da história central. Agora a gente vai entrar pra avaliação do livro, tá? Eu gostei muito da história, é muito boa, os personagens são incríveis, eu gostei que teve muito protagonismo feminino. Nenhum dos capítulos, gente, os capítulos eles são alternados. Cada capítulo é uma pessoa contando o seu ponto de vista, né? Nenhum dos capítulos é contado por homem. Isso eu achei incrível, tipo assim, né? Poder feminino, sabe, no livro. Todos os pontos de vista são pontos de vista tanto das rainhas quanto da Kerali, que é a maior ladra de Thoria. Isso eu achei muito bom, muito incrível mesmo. A história é muito boa, muito intrigante, a gente sempre tem que estar lendo para saber o que está acontecendo. Também tem a parte do assassinato das rainhas, né? Porque por mais que eu diga que isso não é um spoiler, vai ter gente que vai achar que é um spoiler. Mas o nome do livro é As 4 Rainhas Mortas. Elas vão morrer, né? Então, obviamente, na história, elas vão morrendo uma por uma e a gente vai tentando pensar quem tá fazendo isso. Então, mistura muito um clima de thriller, um clima de suspense, sabe? Uma coisa bem Agatha Christie. Sei que tá muito longe de Agatha Christie, mas mistura esses suspensezinho assim, que a gente tem que adivinhar quem é que tá matando as rainhas e por quê. A minha nota final para ele vai ser 4 estrelas, né? Sempre deixo aqui para vocês verem a nota final. 4 estrelas, quase foi 5, foi por muito pouco que não foi 5, mas tem um motivo especial do porquê não foi 5 estrelas. O motivo principal disso tudo é a revelação do vilão no final. Gente, eu achei isso muito frustrante. Broxante, sabe? A palavra certa é broxante, porque eu botei uma expectativa tão grande, assim, tão elevada pra saber quem era o vilão da história. Quando chegou na revelação, eu fiquei tipo, sério que é isso, sabe? Tipo, por que Astrid? Tu podia ter escrito um pouquinho mais, sabe? Podia ter pensado um pouquinho melhor e surpreendido o leitor, mas não foi o óbvio. E infelizmente isso me fez dar uma nota um pouco mais baixa pro livro. Mas ele tinha o potencial sim de ser um livro 5 estrelas. Agora vamos para a edição do livro, tá? O meu livro, ele tá numa edição mais antiguinha, né? Ele é de 2020, se eu não me engano. 2021. Mas, por que eu digo que ele tá antiguinho, né? Porque eu comprei ele num sebo, mas ele tá em perfeitas condições. A diagramação dele é assim. Ele tem orelha nos dois lados. Aqui, ó. A Astrid aqui. A capa dele tá bem bonita. É bem bonita, né? A parte de trás também. A lombada. O corte dele tá limpinho. E ele está em perfeito estado praticamente, né? E ele é um livro muito bonito também, com uma diagramação super confortável, super padrão, né, dos livros da galera Record. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixe o like aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com algum amigo que está lendo, né, que gosta de ler ou que está iniciando o hábito da leitura, porque vai que isso ajude ele de alguma forma. Fiquem ligados aqui no canal que logo mais vem o vídeo do terceiro episódio da nossa série de Desencalhando Livros, onde eu li um livro
biográfico. Sim, é uma novidade para mim ler biografias, né? Mas já deixando spoiler aqui do próximo vídeo para vocês. É isso então, e até loguinho.